Olá! O que a senhora e os senhores estão prestes a acompanhar através deste DVD, através dessas imagens, são apenas simulações do que está prestes a acontecer no planeta Terra. Você pode ter certeza que isso vai acontecer em breve. Daqui a alguns dias você vai começar a receber notícias a respeito disso. Preocupados com a sua alma, e você que está me assistindo agora neste momento, você deve ter consciência que dentro deste corpo existe uma alma que está permitindo você me ver, que está permitindo você me ouvir. E esta alma, quando este corpo deixar de existir, essa alma vai ser encaminhada ou para o céu ou para o inferno. Não tem uma terceira alternativa ou um terceiro caminho. Muito preocupado com essa alma aí, eu gostaria que a senhora assistisse essas imagens comigo. Por favor, acompanhe. Imagine as cenas. Nas ruas, motoristas somem de uma hora para outra enquanto dirigem os carros. Os acidentes são inevitáveis. Aviões perdem os pilotos em pleno voo e grandes desastres acontecem. Num piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem em todo o mundo. Seria este o cenário do arrebatamento, uma das profecias mais discutidas e temidas de todos os tempos. De acordo com a Bíblia, o arrebatamento será um evento sobrenatural, que transforma os escolhidos por Deus em espíritos subitamente transportados ao céu. Com isso, os fiéis arrebatados ficariam livres de uma série de catástrofes. Já os infiéis ficariam na terra e passariam por um grande sofrimento. Segundo a profecia, o arrebatamento vai acontecer antes de um período chamado de Grande Tribulação. 7 anos de catástrofes que terminam com uma grande batalha, o Armagedon, a disputa definitiva entre o bem e o mal. A crença no arrebatamento está presente no cristianismo e em outras religiões. O Islã, por exemplo, ensina que uma forte tempestade de vento destruirá o mundo e que fiéis muçulmanos serão salvos pelo profeta Maomé. Este professor de religião da Universidade de Pepperdine, na Califórnia, diz que quando se trata do fim dos tempos, cristãos e muçulmanos têm crenças semelhantes. Segundo ele, isso acontece porque o profeta Maomé se inspirou em textos da Bíblia. Muitos religiosos e pesquisadores tentam decifrar supostas indicações sobre a data do arrebatamento. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, descreve grandes desastres naturais no período que antecede o fim dos tempos. São tempestades, terremotos, ilhas que afundam. O jornalista Daniel Gansel escreveu vários livros sobre profecias da Bíblia. Ele diz que a questão do arrebatamento mexe muito com as emoções das pessoas. A maioria quer ver os filhos crescerem, casarem, terem outros filhos. Por isso, muita gente não suporta a ideia de que um arrebatamento estaria próximo. Por outro lado, diante das catástrofes globais, muitas pessoas acreditam que estamos perto do fim. A profecia descreve um cenário desolador. Milhões de casas e empresas abandonadas. Tremores de terra, incêndios. 1/3 da água do planeta ficaria envenenada. Doenças se espalhariam pelo mundo e um calor insuportável dizimaria milhares de vidas. Tudo isso numa proporção ainda maior do que as catástrofes que temos acompanhado. O tsunami que ocorreu na Indonésia em dezembro de 2004 e deixou mais de 200 mil mortos.
O furacão Katrina em 2005, que arrasou a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Os terremotos no Haiti e no Chile no ano passado, com milhares de mortos e desabrigados. E no episódio mais recente, o tsunami no Japão. A onda gigante destruiu cidades, deixou milhares de mortos e espalha até agora o medo da contaminação radioativa. Segundo as profecias, depois do arrebatamento, o mundo entraria em colapso. Os sistemas de saúde, por exemplo, iriam parar de funcionar. Com os hospitais superlotados, os médicos não teriam sequer condições de fazer a triagem dos pacientes. Este especialista em situações de emergência explica que a palavra triagem significa reunir as pessoas em grupos de 3. No primeiro grupo estão aqueles que, não importa o que os médicos façam, não têm chance de sobreviver. No segundo grupo, os feridos que podem esperar um pouco mais para receber tratamento. E, por último, as pessoas que precisam de tratamento imediato para evitar a morte. Diante do sumiço de uma parte da humanidade, o planeta mergulharia num caos profundo. Este é o autor dos livros que deram origem a filmes e séries de TV sobre o arrebatamento. Ele lembra do caos que seguiu o blackout de 1977, ocorrido em Nova York. Diz que quem já viveu uma situação de falta de energia sabe como é. Bastam alguns dias sem eletricidade para a comida estragar nas geladeiras, o abastecimento de água ser cortado, os sinais de telefonia desaparecerem. Seria isso em escala mundial. O jornalista acredita que, durante a tribulação, muitas pessoas tentarão recorrer à Bíblia numa última tentativa de se reconciliar com Deus. Mas neste período seria muito difícil conseguir se salvar. O livro do Apocalipse descreve que a tribulação vai durar 7 anos. Depois disso, haverá a ascensão de um líder mundial carismático e, ao mesmo tempo, maligno. Um homem persuasivo e articulado que vai enganar a todos. É o chamado Anticristo. Para o documentarista Joel Rosenberg, o Anticristo poderia ser um comandante militar, um líder religioso ou um político. Alguém capaz de mobilizar multidões. De acordo com os textos bíblicos, a destruição orquestrada pelo Anticristo vai atingir o clímax pouco antes do retorno de Jesus. Este teólogo diz que este período de caos e decadência moral pode ser comparado ao que antecedeu o dilúvio de Noé. Ele lembra que a Bíblia descreve que dias antes do dilúvio, as pessoas comeram e beberam, casaram e descasaram, até que veio a água e levou tudo embora. Todos os incrédulos foram banidos da terra. Guerras, epidemias, fome e desastres naturais. Serão mesmo os eventos atuais indícios do fim dos tempos? Quem acredita na profecia diz que os sinais do arrebatamento já são visíveis. O documentarista diz que as profecias bíblicas podem ser comparadas aos serviços de previsão do tempo. Para ele, os profetas são como os meteorologistas. Antecipam grandes tempestades e desastres naturais para que as pessoas possam se proteger. Cabe a cada um decidir se vai se refugiar enquanto é tempo.
última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, que está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme, este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o chão da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, que está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme, e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sal da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. No Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda
defesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Aquele que é fiel. É apenas uma pequena amostra do que vai acontecer na volta de Jesus. Nesta quarta-feira, eu gostaria de convidar todas as pessoas para um alerta da salvação. Um alerta é algo para chamar atenção mesmo. Quando você vê, por exemplo, uma placa de alta tensão dizendo assim, perigo, o que é aquela placa? Aquela placa é um alerta dizendo, olha, se você tocar aqui, você vai se dar mal. Quando você está na praia, por exemplo, e você vê aquelas plaquinhas dizendo, olha, perigo, correnteza forte, é um alerta dizendo, olha, se você entrar aqui, você pode se dar mal. E assim sucessivamente, quantas placas de alerta dizendo, olha, não se aproxime, cerca elétrica. O alerta serve para prevenir a pessoa para não se dar mal. Por isso que nessa quarta-feira nós vamos estar fazendo um alerta da salvação. Não ignore este alerta, porque dele depende a salvação da sua alma. Nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, nós esperamos o Senhor e a Senhora aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Nunca mais a sua vida será a mesma depois do que você vai ver e ouvir aqui conosco. Que Deus te abençoe e até lá.